Meu Deus, fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Todos encontraram? Quem encontrou, diga graças a Deus. Livro de Apocalipse 2, versículo 8, pessoal. Essa aqui é a segunda carta à igreja em Esmirna. Amém, pessoal? Primeira carta nós lemos na semana passada, né? Que foi a carta para a igreja de Éfeso, né? Foi a primeira carta à igreja do Apocalipse. Essa é a segunda carta. Amém, pessoal? Vamos ler, igreja? Vamos lá, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isso. Diz: o primeiro e o último, que foi o que, igreja? Morto e reviveu. Conheço as tuas obras. E o que? E o que? E a tribulação. Então olha só, pessoal, essa igreja de Esmirna, ela também ficava ali na Ásia, amém, pessoal? Localizado no país da Ásia, né? Na cidade de Esmirna. E essa cidade de Esmirna, pessoal, era uma cidade, pessoal, muito rica, uma cidade muito próspera. Mas, pessoal, a igreja, ela em ficar neste lugar, em si, a igreja era carente, a igreja era pobre. E por causa disso, essa igreja, ela vivia, pessoal, sendo perseguida, como hoje. Hoje a igreja, ela é perseguida, sim ou não, pessoal? Todas as igrejas que pregam a verdade, ela é perseguida. E essa igreja, ela estava sendo perseguida. Por quem? Por aqueles homens que não queriam saber de Deus, por aqueles homens que achavam que Deus não existia, amém, pessoal? E por causa disso, essa igreja estava sendo perseguida, mas mesmo eles sendo perseguidos, eles estavam sendo fiel. Diga graças a Deus. Olha para essa pessoa, diga assim, ó: mesmo você sendo perseguida, você tem que continuar sendo fiel. Sabe por quê, pessoal? Jesus estava vendo aquela perseguição. Então por isso que ele se apresenta dizendo, pessoal, olha só: eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto. Então ele estava querendo, pessoal, passar a confiança para aquela igreja, mesmo que aquelas pessoas que estavam ali fizessem mal para aqueles crentes, pessoal, mesmo que eles estivessem ali buscando, adorando, as pessoas matassem eles estavam vivendo com a glória de Deus, como a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém, pessoal? Você não precisa ter medo do que as pessoas vão fazer com a tua carne, amém, pessoal? Se você está com a sua salvação garantida, pode ter certeza que você tem, pessoal, um lugar preparado na eternidade. Diga graças a Deus. Mas permaneça fiel, firme. Essa igreja, pessoal, de Esmirna, era uma igreja de novos convertidos. Como que é uma igreja de novos convertidos? Pessoas que estão firmes, pessoas que estão alicerçadas, mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, eles estavam como? Firme. Não é assim? Quando você iniciou buscando a Deus, como que você era? Firme. Amém, pessoal? Não perdi um culto de oração, não perdi um culto de quarta-feira, não perdi um culto de domingo, por quê? Você estava voltando para a obra, você estava voltando, buscando ao Senhor Jesus, como nós estávamos dizendo na semana passada, o primeiro amor. Diga graças a Deus. É assim que você deve permanecer, sempre no primeiro amor, como que se hoje fosse o último culto da tua vida. Amém, igreja? Eu vou para a igreja só mais um culto. Não, você tem que buscar como se fosse o último culto. Amém, pessoal? Porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a algumas horas. Então você tem que vir como se fosse o último culto e buscar ele, pessoal, de todo o teu ser, de todo o teu coração. Diga graças a Deus. Agora olha só, versículo 9, vamos ler mais uma vez. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas é o que, pessoal? Mas é o que? Rico. Então olha só, como eu estava dizendo, essa igreja estava, pessoal, em um lugar o qual muitas pessoas eram prósperas, amém? Aonde a igreja estava era próximo, mas a igreja em si era o que?
pobre. Mas a Bíblia diz aqui, ó, pessoal, o próprio Senhor Jesus: mas tu és rico. Rico em quê? Rico em quê? Diga assim: em fé, em presença de Deus. Amém, pessoal? O povo pode estar sendo ali rejeitado, maltratado. O povo muitas vezes não pode ter nada, mas o que ela é rico em fé. Diga graças a Deus. Diga assim: eu sou rico em fé. Amém, pessoal? A presença de Deus habita em você. Mesmo que você está sendo maltratada, rejeitada, mas você tem muita fé, porque você sabe que você vai vencer. Diga: eu creio. Você vê que isso estava chamando a atenção do próprio Senhor Jesus. Olha, eu estou vendo a perseguição, eu estou vendo a tribulação, eu estou vendo a luta, mas vocês são diferentes. Vocês são ricos em fé, em presença de Deus. Amém, pessoal? O que o salmista diz para o Senhor? Senhor, se for necessário, tire isso tudo de mim, mas não tire a tua. Por quê, pessoal? A presença de Deus vale mais do que qualquer riqueza desse mundo. Amém, pessoal? Mas tem pessoas que ela está pensando apenas no quê? No que está na terra, e acaba se esquecendo, pessoal, de buscar a presença de Deus. Muitas vezes ela quer buscar aquilo que os olhos dela podem ver, aquilo que está fazendo os olhos dela brilhar. Amém, igreja? Mas o que tem que fazer seus olhos brilhar, o teu coração fumegar, é a presença de Deus. E o que essa igreja tinha, pessoal, era a grande presença de Deus. Olha a diferença. Vamos comparar a igreja de Éfeso e a igreja de Esmina. Vamos lá. A igreja de Éfeso era uma igreja, pessoal, cheia, sim ou não? Uma igreja cheia de pessoas. Nós lemos que a igreja estava ali alicerçada, a igreja sabia quem era o falso profeta, a igreja sabia tudo. Mas o que a igreja não tinha era a presença de Deus, porque o Senhor disse: eu tenho algo contra ti, que deixasse o primeiro. Amém, igreja? A Bíblia diz, pessoal, vai chegar um tempo que o amor de muitos se esfriarão. Como que está o seu amor por Deus? Como que está? Como que está a sua paixão por Deus? Muitas vezes aquele povo chegava, fazia o que tinha que fazer, mas não buscava a Deus. Deus, ele não conta com quantidade, mas ele conta sim com qualidade. E essa igreja de Esmina tinha qualidade. Mesmo que era uma igreja pobre, uma igreja que tinha menos pessoas, mas era uma igreja que tinha a presença de Deus. E assim você tem que ter a presença de Deus. Diga: eu creio. Amém, igreja? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Conheça as tuas obras, a tribulação, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Olha só, pessoal, o líder desta igreja, até deixei aqui marcadinho, era o Policarpo. Amém, pessoal? Era o líder da igreja de Esmina. E esse líder, pessoal, era um homem que sempre foi fiel a Deus. Ele buscava a Deus, ele foi fiel a Deus durante 86 anos, sendo fiel a Deus. E aquele povo que perseguia a igreja, como até hoje tem um povo que persegue a igreja do Senhor, eles chegaram e disseram assim, ó: blasfêmia contra o teu Deus, blasfêmia contra ele. E ele diz assim: por que eu vou blasfemar? Que mal que ele me fez? Amém, pessoal? Que mal que ele me fez? Porque eu vou blasfemar? Porque eu vou falar contra ele, sendo que ele só tem me feito bem. Amém, igreja? Ele só tem me feito bem. O Senhor te faz bem? Olha para essa pessoa e diga assim: o Senhor te faz bem, irmão? Amém, igreja? Eu tenho certeza que sim. Por isso que hoje você está aqui adorando, por isso que hoje você está aqui buscando. Amém, igreja? E por causa que ele foi fiel ao Senhor, foi fiel ao nosso Deus, pegaram aquele homem, pessoal, líder daquela igreja, e queimaram ele vivo. Será que você está disposta a pagar o preço pelo nome do Senhor? Tem pessoas que na primeira perseguição ela vai abandonar.
Na primeira perseguição ela vai rejeitar. Na primeira perseguição ela vai negar o nome de Jesus. Diga misericórdia. Pedro não fez isso? Pedro não fez isso? Negou. E quantas pessoas têm negado devido a uma perseguição, uma luta? O próprio Senhor nosso Deus, lá no início da Bíblia, pessoal, ele disse para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, porque eu sou contigo. Jesus, o próprio Deus, pessoal, quis alertar o povo dele. A nossa vida não será uma vida de mar de rosa, não será uma vida de tranquilidade. Nós que buscamos a Deus, nós vamos ser perseguidos sim, nós vamos ser rejeitados sim, mas nós devemos ser o quê? Fiel, que através da luta, através da situação difícil, nós vamos vencer. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Aquela igreja estava firmada, mesmo sendo perseguida. Agora olha só, sinagoga de Satanás. Você vê que sinagoga é uma igreja, sim ou não? O que sinagoga é? Igreja. Sinagoga é uma, e aqui você vê que a Bíblia diz aqui, e não são, mas são sinagogas. Está falando de quem? Dos judeus. Amém, pessoal? No meio daquele povo, pessoal, que estava perseguindo a igreja, existia alguns judeus que estavam, pessoal, perseguindo a igreja do Senhor. E os judeus, pessoal, eles viviam na onde? Dentro de sinagoga. Vivia dentro de igrejas. Então naquela época já existia igreja, pessoal, que estava formada só para perseguir os verdadeiros cristãos. Amém, pessoal? Por isso que a palavra de Deus diz aqui que eles eram sinagogas de quem? De Satanás. E hoje quantas sinagogas de Satanás que está de pé para perseguir a igreja do Senhor? Amém, igreja? Você vê que os mesmos judeus perseguiram Jesus. Para quem Jesus veio? Olha só, Jesus não veio para os judeus? E os próprios judeus crucificaram Jesus. Apontaram Jesus, crucificaram. E aqui mais uma vez, os judeus, pessoal, perseguindo a igreja do Senhor. Pessoas que eram para estar próxima, pessoas que eram para estar ligada com a igreja do Senhor, mas já estavam o quê, pessoal? Longe. Qual foi a pregação da semana passada que eu dizei sobre ali o cartiçal? O cartiçal é a igreja, sim ou não? A cartiçal é a igreja. Amém, pessoal? E a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o quê? A cabeça. Vou repetir mais uma vez. Muitas pessoas dizem: eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte do corpo do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que ela não faz parte do corpo dele. Porque quem está no corpo vai seguir o quê, pessoal? A cabeça. E Cristo é a cabeça da igreja. E quando você segue a cabeça, você está no corpo. Mas se você não segue a cabeça, você está no corpo. Você não está no corpo. E vai chegar o dia que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Amém, igreja? Por isso que aqui esses homens judeus, a Bíblia diz que eles eram sinagogas do Satanás. Misericórdia. Amém, pessoal? Misericórdia. E quantas pessoas hoje estão sofrendo em uma sinagoga de Satanás? Acha que está buscando em um lugar certo, mas infelizmente está vivendo em uma sinagoga que está ensinando ela tudo errado. Ela muitas vezes não está ali para buscar Deus, ela está ali apenas para buscar o homem. Ela segue o homem. Infelizmente, pessoal, está fazendo parte da sinagoga do Satanás. Diga misericórdia. Olha, bate assim no teu peito e diga assim: eu sigo a Deus. Olha para esse irmão e diga: você precisa seguir a Deus. Amém, pessoal? Diga misericórdia. Versículo 10, vamos lá. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará de vós, na onde? Para que seja o quê? Tentados, e tereis uma tribulação de 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
o que aconteceu, pessoal, com João? Nós lemos no início do nosso estudo do Apocalipse. O que aconteceu com João? João, ele foi aprisionado, foi levado para a ilha de Patmos. E ali na ilha de Patmos, pessoal, ele começou a ter essa visão. Você vê que o propósito de Deus não é em vão. Amém, igreja? Olha para essa pessoa e diga assim: o propósito de Deus não é em vão. Eu até tinha dito para vocês, pessoal, que muitas vezes Deus vai te levar em lugares que você nem quer ir, sim ou não? Mas é lugar que Deus vai fazer o propósito se cumprir sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Você vê que João, ele foi levado para a ilha de Patmos, preso, mas ali ele teve um encontro, e ali ele começou a escrever as cartas para cada igreja. O propósito se cumpre quando você está na fé, sim ou não, pessoal? Terça-feira eu estive no monte, eu mandei uma palavra para você, dizendo assim sobre Jó, pessoal, que nenhum dos teus planos podem se frustrar, sim ou não? Olha o tanto de situação que Jó enfrentou, olha a luta que Jó enfrentou, perdeu tudo, mas tudo aquilo era para o plano de Deus se cumprir sobre a vida dele. Amém, pessoal? Você vê que o próprio diabo chegou até o Senhor: deixa eu tocar naquele teu servo. Amém, pessoal? Se eu tocar nele, ele vai te negar. O Senhor disse: você vai tocar em tudo que ele tem, mas não vai tocar nele. Diga graças a Deus. Muitas vezes hoje está passando algo sobre a tua vida, está acontecendo algo sobre você, porque é para os planos de Deus se cumprir. Amém, igreja? E o que você tem que fazer? A tua parte de ser fiel a Deus até a morte, até o fim. Você vê que mesmo Jó passando por aquela luta, mesmo Jó perdendo tudo, a mulher dele disse: ó Jó, amaldiçoa esse Deus. E o que? Se ele tivesse feito isso, mas ali ele mostrou que ele era um homem fiel a Deus. Amém, igreja? Não é você mostrar com a sua boca, ou muitas vezes com a sua atitude, mas é você mostrar que você é fiel a Deus. Amém, igreja? É você mostrar que você é fiel. Não é você mostrar para o irmão que você é fiel, não é você mostrar para o pastor que você é fiel, mas mostrar para Deus que você é. Diga: eu sou fiel. Diga: contexto que for, eu vou permanecer fiel. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Olha só, deixa eu continuar aqui o versículo 10, pessoal. Aqui deixa eu ver, primeiro parágrafo: para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Então você que permanece fiel, você que permanece buscando, você que permanece crendo, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por situação difícil, quando você permanece fiel, o Senhor te promete algo. O que está escrito aí? E dar-te-ei a coroa da vida. Então permaneça. Se você for fiel, Ele vai te entregar isso aqui, ó, a coroa. Quem quer essa coroa da vida? Quem quer? Então permaneça fiel. Vai ser perseguido? Vai ser perseguido? Vão inventar coisas de você? Vão querer te maltratar? Vai querer fazer mal para você? Mas permaneça fiel. Amém, igreja? Tem pessoas que a primeira coisa que ela vai fazer é abandonar a Deus, sim ou não? Passou por uma situação: eu vou abandonar a Deus, não vou mais ir para a igreja não. Não é assim? Quem que é o primeiro culpado? Deus. É ou não é? O primeiro culpado quem é? O que Deus tem a ver? Muitas vezes Deus está provando ela, muitas vezes Deus está provando ele, muitas vezes Deus quer ver se ela é fiel. E se Deus te provar hoje, você vai parar de buscar ou você vai continuar adorando Ele? A igreja ficou até quieta agora, hein? Diga misericórdia. Amém, pessoal? Isso é para você estar acordado. Qual que é a intenção do livro de Apocalipse, pessoal? É mostrar o que vai ou o que já está.
é a revelação de Deus para nossas, e tem se cumprido, sim ou não? Como eu disse, muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse, pessoal, é um dos livros principal para você ler e meditar, porque através dele você vai ver, pessoal, que você consegue vencer, que você consegue ser fiel. Poxa, eu sei que eu vou ser perseguido, então já vou me manter firme, vou me manter fiel. Amém, igreja? Você vê que o líder dessa igreja foi queimado a fogo. O líder foi queimado a fogo. Imagine se alguém chega para você, meu irmão, minha irmã, você nega ou você vai morrer, e aí? O que você vai fazer? Vai chegar um período que vai ser assim, sim ou não? E aí? E aí? Vai chegar um período que você só vai comer, pessoal, se você implantar dentro de você a marca da besta. E aí? Você vê que hoje em dia, pessoal, muitas pessoas, vamos dizer assim, as pessoas estão passando por uma situação difícil, e ela vê ali as coisas se complicando, sabe o que ela vai fazer? Ela vai querer matar, para roubar, vai querer fazer algo para levar, muitas vezes, um alimento para dentro de casa. Você vê que isso já vem acontecendo, e aí? E se acontecer isso contigo, você vai permanecer fiel a Deus? Então se prepare que esse dia vai chegar. Se prepare. Amém, igreja? Toma cuidado. Esteja vigilante. Esteja preparado. Diga, eu estou preparado, pastor. Você vê que a igreja ficou até mais em silêncio. Amém, pessoal? Diga assim, vou ficar vigilante. Se você for tentado, se você for prejudicado, permaneça fiel. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, e ainda que morra, então permaneça fiel. Amém, igreja? Para a gente finalizar, versículo 11. Olha só. Quem tem ouvidos, o que o Espírito, mais uma vez o Senhor repetindo. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Quem está no Espírito? Quem está no Espírito? Quem está no Espírito? Quem está no Espírito, igreja? Diga, eu estou no Espírito. Então você está na fé. Amém, pessoal? Se você está no Espírito, você está na fé. Porque o próprio Deus está falando com você. Nós sabemos que o Espírito vai testificar, sim ou não? Então o Espírito Santo está testificando com você agora. Amém, igreja? Olha só. E o que vencer não receberá o dano da segunda. O que vencer não receberá o dano da segunda. Qual que é a segunda morte, pastor? Deixa eu te dar exemplo. Nós estamos buscando a Deus, nós estamos firmes. Se nós morremos hoje, pessoal, ou qualquer pessoa que morrer lá fora, ela não vai diretamente para o céu e não vai diretamente para o inferno, mas sim, ela vai ficar em um lugar esperando o julgamento, esperando a sentença. Amém, igreja? E aquele que permaneceu fiel não vai participar da segunda morte. Amém? Qual que é a segunda morte? É aquela que Cristo vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não. Vai queimar no lago de fogo e enxofre, aonde a alma dela será condenada. Amém, igreja? A alma dela será condenada. Diga misericórdia. Então permaneça fiel, porque aquele que é fiel, o Senhor Jesus disse, e o que vencer não receberá o dano da segunda. Diga assim, eu não quero receber o dano da segunda morte. Então permaneça fiel. Amém, igreja? Quem entendeu a direção, aplauda o nosso Deus bem forte.